A igreja e hospital da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo localizam-se na icónica Praça da República, no coração daquela cidade minhota. A Misericórdia de Viana da Foz do Lima, que era o nome da vila até 1848, foi fundada em 1521, na sequência de um pedido da Câmara ao rei Dom Manuel I. A sua sede e capela foram então construídas numa praça aberta junto às muralhas. Sabemos que em 1557 o edifício encontrava-se em muito mau estado e a ameaçar ruína. Nesse mesmo ano, o provedor João Jácome Luna decidiu apresentar um desenho para um novo e notável edifício da sede e hospital da Misericórdia, que revelava a influência das lógias italianas. A sua fachada, que ainda podemos apreciar hoje, é virada a sul e divide-se em 3 pisos, separados por frisos moldurados e cornijas, tendo o inferior uma inscrição, o intermédio iconografia alusiva à Paixão de Cristo e o superior pássaros, querubins e outros elementos. No primeiro piso forma-se uma arcada jónica com 5 arcos moldurados de volta perfeita, apresentando carrancas nas enjuntas. É encimado pelo brasão da Santa Casa da Misericórdia e por uma coroa. Nos 2 pisos superiores constituem-se lógias apoiadas em pilares com cariátides frontais, esculturas de figuras humanas que servem de suporte em vez de uma coluna convencional. O topo da fachada é coroado com um frontão triangular, com representação estilizada do Sol no tímpano, encimado por Cristo na cruz. Possui estátuas sobre os cunhais nos 2 extremos. No canto sudoeste apresenta um relógio de sol. A arcada do primeiro piso é percorrida por um banco de pedra, encimado por azulejos enchaquetados azuis e brancos. O teto é em caixotões pétreos e na parede apresenta um baixo relevo em granito. Em 1714, a capela original estava em más condições, por isso foi decidida a sua demolição e encomendado novo projeto ao engenheiro militar Manuel Pinto de Villa-Lobos. A construção decorreu entre 1716 e 1722. No seu exterior sobressai apenas o seu portal lateral, enquadrado por colunas caneladas e encimado por um frontão interrompido por uma pietá dentro de uma mandorla, coroada por 2 anjos. A simplicidade do exterior contrasta com o interior da igreja, que possui nave única e constitui um espetacular compêndio de decoração ao estilo barroco, sendo as paredes revestidas com mais de 16.000 azulejos azuis e brancos. Estes painéis azulejados foram executados em 1721 pelo mestre Policarpo de Oliveira Bernardes, cuja assinatura Policarpus Oliva Fecit pode ser encontrada na Capela Mor. Retratam as 14 obras de misericórdia, que são ilustradas por passagens bíblicas. Do lado do Evangelho representam-se as obras espirituais e as corporais do lado da Epístola. Na parede do lado do Evangelho existem 3 retábulos dedicados ao Nascimento, a Nossa Senhora do Pilar e ao Santo Cristo, apresentando talha polícroma e dourada. Do lado da Epístola existem mais 3 retábulos dedicados a Nossa Senhora do Porto, Santo Ovídio e a Nossa Senhora da Boa Morte. Em cada uma das paredes existem púlpitos confrontantes. Esses púlpitos estão assentos sobre pés altos em granito e são decorados na parte inferior com acantos. As guardas são em madeira de jacarandá e o acesso faz-se através de escadarias em cantaria. O arco triunfal é ladeado por 2 retábulos colaterais em talha dourada, criados em 1719 por Ambrósio Coelho, sendo dedicados à Nossa Senhora da Misericórdia e a Santo António. A Capela Mor possui um retábulo em talha dourada de planta côncava que também é da autoria de Ambrósio Coelho. É coberta por uma cúpula com tambor de cantaria e lanternim com pintura mural de anjos e flores.
As paredes laterais são revestidas por azulejos que representam cenas da vida de Cristo, do lado do Evangelho, e cenas da vida da Virgem, do lado da Epístola. Na tribuna do retábulo-mor, ao centro, surge uma tela com a representação da Última Ceia, pintada em 1720 por António Oliveira Bernardes, pai e mestre do autor dos azulejos da igreja. Ainda na capela-mor, na parede do lado da Epístola, abre-se um vão reto almofadado, encimado por uma sanefa em talha dourada que alberga o túmulo de António Monteiro Maciel. Os braços do transepto da igreja são muito pouco profundos, sendo imperceptíveis do lado de fora do edifício. São marcados em altura por vãos em arco de volta perfeita sobre pilastras molduradas. No coro alto existe um órgão da autoria do padre Lourenço da Conceição, composto por 2 corpos simétricos. O do lado do Evangelho alberga somente os foles, sendo o verdadeiro instrumento do lado da Epístola. A nave da igreja é coberta por uma falsa abóbada em estuque, que apresenta pinturas em brutesco realizadas em 1721 pelo mestre vimaranense Manuel Gomes. As pinturas representam quadraturas, acantos enrolados, putti, festões, florões e aves, possuindo 4 cartelas que retratam a fuga para o Egito, a morte da Virgem, a Assunção e a coroação da Virgem. Por cima do arco triunfal, que antecede a capela-mor, existe um painel de azulejos que representa a Nossa Senhora da Misericórdia, sob cujo manto se abrigam o clero, a nobreza e o povo. Entre o rico recheio da Igreja da Misericórdia sobressai também a tela do retábulo da Natividade, pintada em 1632 pelo artista flamengo Cornelis de Beer. No Museu da Misericórdia preserva-se também uma tábua pintada em redor de 1534 por André de Padilha, que representa a Senhora da Misericórdia e que teria feito parte do retábulo-mor da igreja original. A igreja e o Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo encontram-se classificadas como Monumento Nacional desde 1910, sendo um dos pontos de visita obrigatória naquela bela cidade. Muito obrigado por ter vindo conosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.